Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e no meu penúltimo vídeo, um espectador ele fez uma observação muito interessante sobre o termo Idade das Trevas. O termo Idade das Trevas ele é incorreto no ponto de vista científico. E para vocês entenderem isso, vocês têm que entender que esse termo ele foi cunhado por um grupo de pessoas que era antagonista à Igreja Católica Apostólica Romana. E então eles criaram esse termo com o único objetivo de desmerecer, né, essa instituição. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana ela tinha um enorme poder econômico e político. Portanto, esse grupo de pessoas que queriam favorecer o materialismo, o pensamento materialista, eles criaram esse termo para dar a falsa noção que durante a Idade Média a ciência estacionou, o que não é verdade. Né? As próprias catedrais góticas são um testemunho vivo em pedra do quanto que a ciência evoluiu. Né? Durante a Idade Média, houveram avanços científicos muito significativos em diversas áreas do conhecimento humano. A própria agricultura, né, tudo que as técnicas de agricultura que nós utilizamos até hoje em dia, eles foram criadas, foram aperfeiçoadas durante a Idade Média. As artes evoluíram enormemente durante a Idade Média. A própria música, como nós conhecemos hoje, teve toda a sua base, os instrumentos eles foram evoluídos de uma tal maneira durante a Idade Média que a maioria dos instrumentos que nós vemos hoje em dia, eles realmente foram aperfeiçoados durante a Idade Média. As artes plásticas foram muito desenvolvidas durante esse período. A medicina, toda a base da medicina moderna, ela foi criada durante a Idade Média. A própria metodologia científica, ela acabou consolidando suas bases nesse período de tempo. Então, é incorreto você dizer que durante a Idade Média a ciência não evoluiu. Né? Não é o que mostra os dados, não é o que mostra a realidade. Foi um termo de marketing utilizado com o único intuito de ofender essa instituição. Criaram-se várias lendas, né, que durante a Idade Média o homem acreditava que a Terra era plana. Né? Hoje em dia a gente tem ainda um grupo de pessoas que acredita que a Terra era plana, mas sabe-se que não. Né? Sabe-se que o homem medieval ele tinha plena consciência que a Terra era redonda. E outras lendas que surgiram durante esse período, né? Na verdade, essas lendas foram criadas aí no século XIX para desmerecer toda aquela cultura e aquele modo de pensar do eurocentrismo, né? Que acreditava que a Europa era o centro do universo. Então, assim, cientificamente, o termo Idade das Trevas ele é um termo incorreto. Porém, eu utilizei esse termo para dar uma visão mental para vocês, para se situar, pois a maioria das pessoas conhece o período medieval por esse nome, Idade das Trevas. Outra situação, né, que dizem, que os cientistas dizem, é que as mortes atribuídas à Inquisição não foram tão numerosas quanto o senso comum acredita. Né? Muitos documentos eles foram fraudados com o intuito de desmerecer a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. De qualquer forma, eu creio que, mesmo que tenha havido apenas uma morte por motivos religiosos, já foi demais.
né? Mas a gente sabe que teve outras mortes, teve perseguição, né? Até hoje nós temos perseguições, né? Se você chegar para o seu chefe e falar que você é satanista, vamos ver quanto tempo você aguenta no emprego. Chegue na reunião de pais do seu filho e fala aí que você é luciferiano ou que você trabalha com, você cultua Beelzebub, e depois convida, né, os amigos do seu filho para uma festinha de criança e vê quantos irão comparecer a essa festa depois de você fazer essa revelação. Então a gente sabe que o fato de a coisa não ter sido tão grave quanto a propaganda, né, faz parecer que seja, não significa que não houveram perseguições, não significa que não houveram pessoas queimadas, não significa que não houveram livros destruídos e manuscritos destruídos nesse período. Houveram sim. Né? Outra questão que colocam é que a Inquisição protestante ela foi muito mais violenta do que do que a Inquisição católica. Eu concordo nisso. Porém, dentro de um ponto de vista ocultista, tudo é um aspecto do cristianismo. Tá? Isso não começou na Idade Média, isso na verdade começou em Roma. Né? As perseguições religiosas elas começaram é, a tomar forma ali em Roma, mas a gente sabe que todos os povos, os hebreus também tinham esse modo operante, né? Eles chegavam no lugar e destruíam, como todas as religiões monoteístas fazem. Até hoje o Islã faz isso ali no Oriente Médio, né? E uma outra questão também é que a ciência evoluiu também muito por causa dos grandes pensadores do Islã, né? Dos grandes pensadores muçulmanos. Muitos dos conhecimentos científicos, inclusive os conhecimentos matemáticos, inclusive a filosofia grega, ela se manteve viva durante todo esse período da Idade Média por um esforço dos intelectuais, dos pensadores islâmicos, né? E não apenas por esforço da instituição, da igreja. A gente sabe que muitos avanços científicos eles só foram possíveis com o apoio da igreja. Muitos dos cientistas da época eles eram membros do clero, porque o clero era os únicos que tinham acesso à escrita, né, e à leitura. A maioria do povo era analfabeto. Então, assim, teve esse lado que a igreja manteve muitas das coisas vivas. Inclusive no ramo espiritual e magístico, grande parte dos rituais que nós temos na magia, eles se mantiveram preservados até hoje por conta do esforço individual de membros da igreja. Mas não que isso era algo da instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, mas foi um esforço individual das pessoas. A astronomia ela evoluiu por causa de um esforço individual e muitos dos astrônomos eles encontravam imensas dificuldades ali no seio da própria igreja, mesmo eles sendo padres, eles sendo religiosos, eles encontraram essas dificuldades, mas eles persistiram. Então, assim, foi muito mais um esforço humano, individual, do que um esforço da instituição propriamente dita. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que a igreja não foi tão ruim para o desenvolvimento científico quanto se prega por aí. Né? Dito isso, eu usei o termo Idade das Trevas para situar as pessoas, porque a maioria das pessoas realmente conhece a Idade Média como sendo a Idade das Trevas. Tá? Mas como cientistas, nós temos que mensurar aí e colocar os pingos nos is, tá bom?
Então eu me retrato aí aos membros aí dessas instituições que se sentiram ofendidos por eu ter usado o termo Idade das Trevas, né? Porém, onde há fumaça há fogo, né? Então a gente sabe que, apesar de não ter sido tão ruim assim quanto as pessoas imaginam, foi o suficientemente ruim para esse termo estar válido até hoje e ter pessoas usando esse termo até hoje, né? Porque a gente tem que entender que a história e até mesmo a metodologia científica, ela passa pelo filtro humano. Então, os historiadores, eles selecionam fatos da história que favorecem a narrativa a qual eles estão querendo passar. Então, os iluministas, por exemplo, eles pegaram só os aspectos negativos para formar sua narrativa. Assim como os pensadores conservadores atuais, eles pegam só os pontos positivos daquela época para compor a narrativa deles. Mas a verdade é formada tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então nós temos que ficar atento a isso, tá? Mas sim, eu me desculpo aí com vocês que se sentiram ofendidos por eu ter usado o termo Idade das Trevas. É um vídeo didático, né? E eu acho que esse termo ele é melhor para ser compreendido pelas pessoas do que Idade Média, né? Porém, fica esse aviso aí, se você quiser se aprofundar nesse tipo de estudo de uma maneira mais científica, existem muitos pensadores aí, muitos livros e muito material escrito que tem todas essas informações que eu passei para vocês agora. Então, sou Ricardo Tchaikovsky, tá? Se você quiser estudar o ocultismo aí de maneira séria, só que sem amarras ideológicas, sem tentar um ponto de vista aí polarizado, considere aí se inscrever na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, o link vai estar aí na descrição. Essa semana tem uma novidade legal, que nós vamos fazer um ritual de prosperidade e abertura de caminho para os membros. E amanhã eu vou colocar mais informações para quem quiser participar. É isso aí, sou Ricardo Tchaikovsky. Força e honra.